Oi, pessoal, tudo bom? Então, na aula de hoje, vamos aprender um pouco mais sobre grandezas. Vou pedir para vocês prestarem muita atenção, porque grandeza será muito utilizado quando a gente for aprender regra de três simples e regra de três compostas. Então, vou pedir para vocês prestarem bastante atenção. Temos aqui um exemplo que diz o seguinte: uma torneira goteja 45 gotas por minuto. Então, a gente tem primeira coisa que a gente tem que verificar: quem são as grandezas nesse problema? 45 gotas, que é o que vai variar, e a outra grandeza vai ser o tempo em minuto, beleza? Então, no primeiro minuto, a gente tem que cai 45 gotas. Se você aumentar, ou seja, no segundo minuto, o que você vai aumentar aqui? Além das 45, vai cair mais 45, ou seja, vai cair 90 gotas. No terceiro minuto, você aumenta dessas 90 mais 45 gotas, tendo como resultado os 135. E assim por diante. Do mesmo jeito, você consegue 180, somando esses 45. Beleza, pessoal? Agora eu vou explicar como você descobre que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Primeiro você vai ver o seguinte: a quantidade de gota. À medida que aumenta a quantidade de gota, é porque provavelmente você deixou a torneira por mais tempo ligada. Então, quando aumenta a quantidade de gotas, aumenta o tempo em que ela está aberta. Ligada não, aberta, né? Se você diminui a quantidade de gotas, provavelmente é porque você fechou essa torneira, ou seja, você diminui o tempo que essa torneira está aberta. Então, se vocês perceberem aqui, quando você aumenta o tempo, você está diretamente aumentando a quantidade de gotas. No mesmo caso, pensando ao contrário, se você diminui o tempo, você está diminuindo a quantidade de gotas. Quando essas duas setas, vamos dizer assim, elas estão ambas para cima ou ambas para baixo, dizemos que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Beleza? Outro jeito de ver que elas são diretamente proporcionais é através da constante de proporcionalidade. Como é que eu vejo isso, professor? É o seguinte: quando você pegar uma das grandezas, quantidade de gotas, e dividir pelo tempo, esse número sempre vai dar o mesmo. Quando isso acontecer, quando você tiver essa mesma constante de proporcionalidade, isso vai indicar que essa grandeza é diretamente proporcional. Então, repetindo, para você ver através da constante de proporcionalidade que ela é diretamente proporcional, basta dividir uma grandeza com a outra e você vai obter sempre o mesmo valor. Beleza? Esse é o caso da diretamente proporcional. Um exemplo agora para a gente explicar a inversamente proporcional. A velocidade que um carro se locomove pelo tempo de chegada. Então, você tem uma velocidade e você tem um tempo que você demora para chegar num determinado lugar. Então, quanto maior a velocidade, certo? O que você vai abaixar? O que você vai abaixar? O tempo de chegada. Ué, mas isso é simples. Você pega sua bicicleta e sai da escola. Quanto mais rápido você for, quanto mais veloz você for, em menos tempo você chega na sua casa. O mesmo acontece aqui. Veja que ao aumentar a velocidade, você automaticamente está diminuindo o tempo. Se você observar essas duas setas, você vê que elas têm sentido inverso. E se essas duas setas têm sentido inverso, eu vou dizer que esse problema é inversamente proporcional. Beleza? Ao mesmo tempo, você pensa assim: se essa velocidade diminuir, eu vou demorar mais tempo para chegar em casa, por exemplo. Tá? Outro jeito de observar que é inversamente proporcional é através da constante de proporcionalidade. Mas nesse caso a gente vai dividir? Não, porque o caso da divisão é no diretamente proporcional. Nesse caso, você vai multiplicar
Quando você multiplicar as duas grandezas e der sempre o mesmo valor, isso vai indicar que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. Beleza, pessoal? Então, esses são os casos das grandezas. Elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Entenderam? Então, a aula de hoje foi mais ou menos para explicar isso. Espero que todos tenham entendido e não esqueçam de deixar as dúvidas na aba Fórum do portal. Tá certo, galera? Então é isso. Muito obrigada por tudo. Até uma próxima.